né? Tipo, todas as aulas, assim, eu vi uma aula de vocês de física. Esses dias, acho que semana passada e tudo. E eu sou zero pessoa da física, gente. Boa noite. Eu sou zero pessoa da física. Eu sou a pessoa de humanas, de letras e tal, vamos escrever. E eu amei a aula. Eu nunca pensei que depois de adulta eu fosse gostar de física. Assim. Eu fiquei tipo, Mas enfim, fico muito feliz que vocês estão gostando das aulas de redação. Boa noite, Messias, tudo bem? Bom, Que bom. próxima aula. E é isso, assim, fico feliz que vocês estão gostando da aula, das aulas, né, de modo geral, o curso inteiro. Mas hoje a gente vai falar uma coisa que eu percebi, e hoje a gente vai dar até spoilers de redação dos outros, que é o seguinte, hoje a gente vai, não só hoje, mas durante esse processo, a gente vai estar dividindo as partes da redação para que vocês entendam mais detalhadamente como funciona cada parte, certo? Então, hoje a gente vai fazer só a introdução. Todas as dúvidas que vocês tiverem sobre a introdução vai ser a aula de hoje. A gente vai estar tipo, entendendo como funciona melhor. Tá melhor agora o áudio? É porque eu tô falando um pouco baixo, eu imagino. Você consegue me ouvir bem? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Massa. Sim, pra mim tá show. Beleza. Obrigada, pessoal. Aí, hoje vai ter só essa parte, só não, né? O que é muito, mas essa grande parte de introdução, né? Como a gente vai fazer, o que escreve, o que deve escrever, o que não deve, porque a minha introdução não ficou tão boa, o que faltou, o que sobrou na minha introdução. Hoje a gente vai ver tudo isso, certo? E daí, mais uma vez, né, aquele mesmo esquema, para quem chegou agora, eu disse que eu vou corrigir a redação, a última redação que vocês enviaram, até, no máximo, terça-feira. Eu vou começar corrigindo domingo, então, como teve mais redações, né, essa última, eu provavelmente vou terminá-las terça-feira estourando. E daí vocês vão estar com os resultados, as críticas, enfim, os parabéns, tudo que vocês têm direito. Beleza. E aí, também, mais uma vez, o roteiro. Dá, né? Eu ainda não corrigi, então dá. Pode mandar ainda. Quem não mandou, mandem. Eu sempre estendo, né? Sou besta. Mas é isso. Outra coisa. O material das aulas, vocês já sabem, né? O material ele vai estar com o tema da redação, esse novo tema da redação que a gente vai estar nesse material que eu sempre deixo para vocês, Carol põe, na verdade, no link da bio do YouTube, certo? Tranquilo? Então, esse link vai estar lá com todos os materiais, bonitinho, para vocês lerem e tal. Vai ser ótimo, e daí vocês têm acesso aos textos motivadores e ao tema da redação, à data de entrega, tudo isso, né? E o que foi dado na aula também, para vocês revisarem, caso queiram. E devem. Eu só digo caso queiram porque é uma democracia, então, mas é isso aí. Massa. Então, vamos à introdução, né? A gente já sabe como a estrutura funciona. A gente já viu isso várias vezes. Beleza, isso todo mundo já entendeu. Agora a gente vai produzir. Então, o que é uma introdução, né? O que seria uma introdução, como fazer na redação, o que eu devo contar no início, eu posso citar quem, eu vou falar o quê, tudo. Alguém tem um palpite do que é a grande introdução? Vocês querem falar alguma coisa sobre introdução? Quem acha que arrasou nas introduções? Cri-cri. É apresentar o tema de forma direta, tipo assim. Exatamente, Vitória. É isso aí. A gente dá um gostinho do leitor sobre o que é o tema, né? Explicar o que é tese. Isso é uma pergunta para explicar o que é tese? Yasmin? Ou você está dizendo que a introdução, ela... tá. Serve para explicar. Beleza. Então, eu tinha explicado na aula das dúvidas, mas eu vou contextualizar de novo. Tese nada mais vai ser do que um argumento baseado em alguma coisa, certo? Então, por exemplo,
Quando você escreve um argumento, você vai trazer referências para ele. Ou seja, não é só você que está pensando aquilo. Outras pessoas que já pesquisaram aquilo antes de você pensam sobre isso e dão suporte ao seu pensamento. E esse pensamento, né, fundado em opiniões que são mais fortes do que a sua, que tiveram mais estudos do que a sua, formam uma tese, né? Esse argumento baseado em ciência. É isso que é tese. Deu para entender? Yasmin? Tranquilo? Aí a Késia... A tese eu vou... Perdão. A tese eu vou explicar no desenvolvimento, né? Exatamente. Dos dois, né? Tipo, entre os desenvolvimentos. E a Késia perguntou, né? Enfim, a Késia respondeu, perdão. Na introdução, você precisa contextualizar o tema, apresentar o tema e colocar a sua tese. Você precisa dar o gostinho da sua tese, né? Por aí mesmo. Massa. Então, vocês já entendem o que é o contexto da introdução, né? O para que ela serve. Então, visto que a introdução vai servir para isso, né? Para dar um gosto do seu tema, para explicar para o leitor o que é aquilo que você está falando, a gente percebe que a introdução ela é um mundo. Boa noite, professora. Desculpa, estou atrasada. Imagina, Gilda. Imagina. Boa noite. Gilda. Noite. Alguém queria falar alguma coisa? Pensei que eu... Não, beleza. Então, a introdução é um mundo de possibilidades. Então, você pode começar citando um fato histórico que tem uma ligação com o tema, né? Tudo isso que eu vou falar. Então, você pode citar algo que você gosta, como desenho, filme, livro, música, jogo, qualquer coisa que você goste, que você domine, mas essa coisa, ela precisa ter essa questão que você vai citar, ela precisa ter conexão com o tema. Porque não adianta você só citar algo e ele não se conectar com aquilo que você está falando. Dá para entender? Então, você... Professora, se tiver, tipo, um tema e a gente não souber nada, tipo, nem um filme, nem um fato histórico, nem nada, teria como fazer uma boa introdução também? Tem, sempre tem. Você sempre sabe, Ana. Acho que esse é o ponto. Você sempre sabe alguma coisa, mas às vezes você está nervoso, né? Então, você pode pensar em coisas que se conectam com aquilo que você está vendo com o tema. Você, sei lá, tira 2 minutos para pensar sobre isso, né? Você pega o tema e você, tipo, não escreve logo de primeira. Você pensa em coisas que se conectam com aquele tema, né? Então, você, tipo, fica, isso aqui dá para conectar, isso aqui não dá, isso aqui dá, isso aqui... Enfim, você faz uma lista na sua cabeça, né? Você não precisa gastar papel com isso. E daí, a partir disso, você pensa, será que eu posso citar isso aqui na minha introdução? E você cita. Bia, mas tem como citar... começar sem citar nada dessas coisas populares, música, filme, nem nada, e começar fazendo uma citação de livro, de algum autor? É possível. Teve algumas redações que eu peguei de vocês que começaram citando a Constituição, e foi uma boa introdução, certo? Vocês podem começar citando livros ou citar coisas que vocês acham legais, contanto que sejam coerentes ao tema. Deu para entender? Precisa se conectar, independente do que seja. E precisa fazer sentido, né? Porque se você pega um livro X só porque você quer citar um livro, mas ele não se conecta com o seu tema da redação, tipo, perde sentido. Você só está mostrando que você sabe que aquele livro existe, mas que você não sabe conectar ele com o que você está escrevendo. Tudo bem, Ana? Professora? Pode falar. Vai. Eu tinha até te falado na última aula que eu tenho medo da gente não ter repertório em algum certo assunto, de chegar lá, meu Deus, é um assunto que a gente nunca ouviu falar e tal. E aí eu usei essa redação para mim usar muito, tentar não copiar o texto base, claro, mas tentar usar ele a meu favor. Para caso eu chegue lá na redação, lá no Enem, eu consiga fazer isso de forma que eu consiga ter uma boa pontuação. Então, tinha uma parte do texto base que estava... Eu até usei uma pequena matemáticazinha básica. E tava lá, 1 em cada 4, não sei o quê. E eu fiquei com medo de colocar 1 em cada 4. Eu coloquei 25% das pessoas.
Então já dei uma mudadinha. E coloquei esse dado. E referente, acho que, se eu não me engano, era. Sim, da Isto É. Da revista Isto É. Aham. E você citou. Isso, aí eu citei esse dado. Com medinho de estar colando, mas pelo Ah, menos eu mudei. nossa, mas é por aí muito, Vitória. Tipo, você pode fazer isso, de dar essa mudadinha. Acho muito legal, inclusive, dar essa mudada. Mas você poderia, sem medo, também citar um em cada quatro, né? Porque seria. Com medo. Sim, porque seria sua citação direta, né? Tipo, segundo a revista Isto É, ou enfim, segundo dados tirados do Isto É, um em cada quatro, não teria problema. O que não pode é você citar, sei lá, vamos supor, eu dou para vocês geralmente 3 a 4 textos de apoio, né? Então, o que não pode é você pegar um dado de cada texto e toda a sua redação de dado, de argumentação, ser baseada em todos os textos que eu dei para vocês. Isso não pode, porque você tem que fazer referências a coisas que você conhece, né? Porque senão é plágio, você só está pegando a ideia dos outros e copiando aquela ideia no seu papel. Mas a partir do momento que você escreve de uma forma coerente o que você está dissertando, né? E você coloca os dados e você muda, ou enfim, só cita diretamente, funciona. É inclusive uma ótima saída. Mas é isso, esse negócio de não ter bagagem sobre um tema, às vezes acontece. Às vezes você tem pouca bagagem, você sabe pouco sobre aquilo que está no Enem, tipo, do tema da redação. E você fica, meu Deus, eu não vou conseguir fazer isso. Mas acaba que no fim você consegue, porque você vai ler os textos de apoio, né? E você vai pensar, tipo, eu já ouvi isso em algum lugar, sabe? Tipo, eu acho que eu escutei isso na escola, ou minha professora, ou ouvi isso num jornal, enfim, dá certo no fim. Janildo, eu acho, levantou a mão, você quer falar alguma coisa? Ô, professora, primeiramente, no Enem, a gente responde primeiro as questões ou a redação a gente faz? Então, depende de como você vai fazer a prova, né? Porque cada um tem um jeito diferente. Meu conselho é, no dia da redação, a primeira coisa que você faz é ir para a redação. Porque é a coisa que mais demanda tempo de você, né? Uma coisa que você vai escrever do início ao fim, pensar e tudo. Então, meu conselho é, começa pela redação, escreve a redação toda. Eu começo pela redação toda vez. Pois é, então, eu também começo. E daí eu começo pela redação, tudo, faço a redação, né? Daí eu não faço já na folha principal, não. Eu faço na folha de rascunho. Escrevo tudo na folha de rascunho. Aí eu faço as questões, feito o rascunho da redação, a redação tá lá. Eu faço umas questões da língua estrangeira, inglês ou espanhol, é a que vocês escolheram, né? E daí, depois que eu fiz essas questões, eu volto e só faço recopiar essa redação para a folha principal, né? Para a folha que vai ser enviada. E daí eu escrevo com o maior cuidado, com muita fé, e, enfim, aí eu começo a prova, né? Tipo, todo o resto da prova. A Ana levantou a mão. Professora, eu queria falar, né, voltando no assunto que você estava falando com a Vitória, eu acho, sobre os argumentos. Aqui em Maringá tem uma redação que é semelhante, né, à do Enem, e os nossos professores sempre falavam que não tem problema a gente usar um dado lá do texto de apoio, só que para ter uma nota, tipo, inteira, assim, na questão dos argumentos, é sempre bom a gente ter um argumento que não seja, que esteja lá. Exato. Ou então uma citação que não esteja lá, ou algo que você pensou sozinho, né? Porque mostra que você não depende 100% daquele texto ali para escrever ou para tirar as suas ideias. É por aí mesmo, Ana. Mas, seguindo o rumo das introduções. E daí, massa. A professora disse que tem um mundo de possibilidades, e certo, e aí? Aí eu chego na hora, vem várias coisas na minha cabeça, e eu travo, mas eu não consigo escrever, e o que é que a gente vai fazer, né? Tipo, eu não sei o que escrever, e as redações são, tipo, muito pomposas, de nota 1000, e eu não conseguiria escrever daquele jeito. E aí, eu trouxe exemplos de redações dos colegas de vocês, nos quais eu não vou falar nomes, de introduções que eu achei bem legais, assim, da última redação corrigida, né? E eu não vou falar, tipo, não vou citar quem foi que escreveu as redações, e peço também que os colegas que foram usados como exemplo de introdução não se manifestem, porque não é uma competição, é só para mostrar para vocês que pessoas ao redor de vocês, que estudam com vocês, escrevem e, tipo,
estão conseguindo fazer isso, né? De um jeito normal, de um jeito comum, de uma escrita simples, né? Não precisa ser tão pomposo assim, que faz sentido e que tem uma boa introdução, tá bem? Então, vou trazer exemplos, tá? Texto 1. Eu não sei se eu consigo colocar no chat, mas eu vou colocar aqui, tentar colocar, porque como é grandinho, eu não sei se cabe tudo, mas deixa eu só pôr aqui para vocês conseguirem ler. Foi. Massa. Texto 1. Essa foi a introdução que eu tirei da publicidade infantil, lembra? Então, a atriz Larissa Manoela comercializava diversos produtos infantis. Isso de tal maneira termina influenciando inúmeras crianças, de maneira análoga com a realidade apresentada na publicidade infantil. Cenas de pais constrangidos em lojas em virtude do choro de crianças, cujos seus desejos não foram realizados, torna-se constante, né? Isso, cujos seus desejos não foram realizados, tornam-se constantes. Beleza. E daí, é uma introdução que você lê e fica, caramba, é uma introdução legal, cita a Larissa Manoela e faz essa conversa com publicidade infantil, né? Ela é uma atriz, mirim, ou até um certo ponto era. E daí, só um instante, pessoal. Pronto. E daí, faz essa conversa interessante com essa atriz, ou seja, uma ótima introdução, né? É boa, é uma introdução boa. Mas falta. O que falta para essa introdução ser perfeita? Ela precisa deixar claro para o leitor o que ela está dizendo. Ela precisa deixar claro se isso é um ponto positivo ou negativo, essa influência e esse choro, porque ela só fala que, tipo, constrange os pais, mas será que a propaganda infantil ela está só diretamente ligada aos pais? Ela não está ligada às crianças? Então, tem essa questão que a gente pode pensar nessa introdução, né? Porque essa introdução, ela pauta a propaganda infantil ligada aos pais, aos parentes, né? Mas não necessariamente ligada à criança. Então, é uma introdução boa, uma introdução bacana, principalmente fazendo essa aliança com a Larissa Manoela. Mas ela poderia ser mais concisa, né? Tipo, poderia ser mais, como é que eu posso dizer? Mais enxuta. Então, ela poderia simplesmente trazer essa parte da Larissa Manoela e falar, será que isso é um ponto positivo ou negativo? Pensar nisso para escrever, né? Será que eu vou falar sobre o constrangimento que as crianças causam aos pais ou o malefício que essas propagandas podem atingir nas crianças? Deu para entender para onde a gente está indo com essas introduções? A Vitória colocou, é uma introdução que todas as idades conseguem ler, né, professora? Ou qualquer pessoa, melhor dizendo. Então, mas são influências que todo mundo saberia quem é, sabe? Ou então você dá um Google rápido e vê. Porque Larissa Manoela todo mundo meio que conhece, e se você não conhece, você coloca no Google e você, tipo, ok, é aquela criança, nem sei se ela é criança mais, perdão, gente. Mas, enfim, é uma moça, né, que é super famosa e tal. E daí, pode ser. Mas você pode citar coisas que são de fora, sei lá, Star Wars, você pode citar uma música, enfim, tem que ser coisas de conhecimento geral, né? Tem que ser coisas que sejam pesquisáveis, que você pesquise e você ache fácil. Deu para entender, Vitória? Então é isso, né? O que deixa mais faltar nessa introdução é esse aspecto de citar claro para o leitor se isso é um ponto positivo ou negativo, e essas coisas que faltam de coesão mesmo, né? De ficar amarradinho, de ficar bem preso. Deu para entender? Como vocês mudariam essa... Vocês têm alguma... Ela tem 20 e poucos anos, mas continue com esse... Meu Deus. Eu vi essa menina, acho que eu era, tipo, muito criança, enfim. Não muito, acho que eu tinha uns 10 anos, algo assim. Tá. Vocês entenderam essa questão da redação, da introdução que eu falei, dessa texto 1 dessa pessoa, né? Vocês colocariam essa Larissa Manoela e continuariam com a Larissa Manoela, melhorando o exemplo. Para modificar essa introdução, vocês têm que manter o Larissa Manoela, mas essa referência, né? Mas como vocês mudariam o resto? Como vocês deixariam mais conciso, tipo, mais enxuto o texto? Eu teria colocado mais diretamente qual é a tese, porque mesmo lendo ali eu não entendi qual que é a tese que vai ser tratada.
Beleza, Ana, como você faz isso? Ah, e tipo assim, eu, né, geralmente quando tô escrevendo, eu começo com alguma coisa, igual ela falou, né, da atriz. Você vai Aí eu falar da continuar com comento, ela. Continuar com ela. tipo, aí eu comento um pouco, né, sobre o que que é, né? E aí depois eu falo assim, meio direto, quais são os argumentos que eu vou tratar. Tipo, sei lá, é que eu não fiz essa redação, né? Mas vamos Aham. supor, ai, as crianças ficam querendo ser igual a ela, ou sei lá, os pais ficam frustrados, não sei, entendeu? Mas se Não tiver. pode ligar com os pais aqui ainda. Você só pode ligar com os pais um pouco mais depois, porque você está falando quem são as pessoas afetadas pela propaganda infantil. Então, as pessoas que. A primeira coisa que você pensa, a propaganda infantil é feita para quem? Não é uma pergunta retórica, pessoal, eu quero respostas. Propaganda As infantil. crianças. Boa, Isabela. Então, quem é o público mais atacado por essas propagandas infantis? As crianças. Então, qual é a Criança, primeira né? coisa. Exato, Paulo. Então, qual é a primeira coisa que você tem que começar falando na sua redação, depois do seu abrir, né? Que você pode abrir com a citação, enfim. Qual é a primeira coisa que você tem que falar? Das crianças. Você tem que falar das crianças, tipo, de como isso afeta as crianças, porque são elas o público-alvo desse tipo de tema, né? Enfim, o Eu acho texto que ele também poderia tratar sobre as condições financeiras, porque, tipo assim, às vezes está fazendo uma propaganda na infantil de um introdução. brinquedo. E aí, tipo assim, os pais não têm condição. Então, tipo, não sei. Eu acho que seria uma boa coisa que poderia colocar. Pode colocar, mas depende do jeito que você coloca. Então, se for comer muito espaço, e se isso não for ligar com todo o resto da sua escrita, melhor não pôr. Entende? Você vai colocar uma coisa na sua introdução que faça sentido com todo o resto da sua escrita. Porque senão você vai abrir de um jeito e você vai falar das condições financeiras dos pais, por exemplo. Aí você vai ter que falar o porquê dessa condição financeira existe e o que está afetando ela. Aí depois você tem que falar sobre o porquê dessa condição financeira ser um problema. E no fim você tem que resolver essa condição financeira. Então, será que vale a pena falar Pronto, da mudou de tema. Então, fugiria do tema, não fugiria? Exato. Porque aí ia abordar outro problema, já ia pegar, ia ser redação sobre outra coisa. Exato. Então, tipo, a gente tem que ter cuidado, mas poder eu posso citar. Mas eu tenho que citar pensando se vale a pena ou se não vale a pena, porque talvez eu gaste muita linha explicando quais são os problemas de renda dos pais das Ô, crianças e não só prof, das crianças. Pode dava falar. pra, dá para falar sobre assim, as propagandas, elas, o jeito que elas são feitas, parece que aquele brinquedo é mais atrativo. Então, fazendo com que a criança ache que aquilo é mil maravilhas, só que na vida real, assim, não é aquela coisa toda. Pode. Agora, tipo, super pode, né? Inclusive, é um ótimo argumento. Agora você tem que citar alguém para que esse argumento seja mais bem levantado. Dá para entender? Tipo, mais seguro. Isso aí Professora? seria sobre qualquer outra propaganda, sobre qualquer outro produto, porque na televisão parece que aquilo é algo tipo comida, parece que é muito saboroso essas coisas, mas quando você vai ver, não é aquela coisa toda. Uhum. Verdade, tipo assim, como eu não fiz a redação, né, não posso falar muito, mas é igual a Isabela tava falando das propagandas, eles também mexem muito, né, nas propagandas. Às vezes o brinquedo nem é tanto igual tá lá. Sim. Mas Eu acho que é isso assim, que é um dos motivos para eles fazerem propaganda, porque eles têm que fazer de um jeito tão atrativo que puxa o público para eles. isso. Agora, eu vou te deixar falar, Ricardo, perdão. Eu vou te deixar falar. Mas uma coisa que eu quero só fechar esse argumento com vocês, meninas, é o seguinte. Não adianta a gente só achar uma coisa e ela tá explícita pra gente, porque de fato, passa na TV, todo mundo sabe. Você precisa ter um argumento pautado em em alguma estrutura intelectual, né? Em alguma estrutura científica. Então, você precisa citar alguém que pense a mesma coisa que você, ou você precisa citar algum dado que faça com que isso coloque o seu argumento como verdade, deu para entender? Não basta só falar. Você precisa colocar a sua tese, dar valor à sua tese, né? Fazer com que sua opinião se torne uma tese, ou seja, fazer com que sua opinião ela tenha força de argumento. Ricardo, você ia falar, pode abrir esse microfone. No texto que eu ia fazer sobre a questão da propaganda infantil, como a gente vê todo dia na mídia, do uso de desenhos animados, de novelas, e o que usa brinquedos, roupas,
por meio de cativar as crianças a comprar esses produtos. Aí eu ia usar o tema da Ana e da Isabela para abordar e pensar que eu posso montar e encaixar direito no texto da redação. Uhum. Você pode, né? Você pode encaixar isso na redação, assim. Pensar nesse argumento de influência, né, que as propagandas têm na criação das crianças, ou enfim, no consumo, e colocar isso na sua redação de forma incrível, inclusive. Depende muito do jeito que você vai escrever, né? Tá bem. Massa. Aí a gente já percebeu que essa introdução ela pode ser melhor, né? Ela não tá ruim, nem de longe. Ela é uma introdução bacana. Mas ela pode ser mais concisa, mais direta, e pode ser melhor. Beleza. E daí eu trouxe um exemplo 2 de introdução. E também é uma introdução bem boa. Eu vou ler aqui junto com vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar no chat de novo. Au! Foi. Beleza. A propaganda infantil no Brasil começa a levantar polêmicas polêmica. Vou começar do início, corri. A propaganda infantil no Brasil começou a levantar polêmica em meados dos anos 2000. E, passados alguns anos, ainda convivemos com os perigos e suas consequências. Ponto. No documentário Criança, a Alma do Negócio, produzido por Marcos Nieste e dirigido por Stella René, pode-se ver como a publicidade voltada para o público infantil pode influenciar a forma de pensar das crianças, implantando desejos de consumo imediato ao produto apresentado a elas. E aí? O que vocês acharam dessa introdução? Nossa, meu ritmo é muito péssimo, né? Eu fiz tudo errado. O que vocês acharam? Boa. Boa. Eu achei muito boa também. Vitória, se fosse eu dava 1000. Ninguém tirou 1000, podem ficar tranquilos. Porque não é só a introdução, né? O texto inteiro. Mas, de fato, essa introdução, ela é ótima. Realmente, essa introdução é muito boa. Porque ela... Mas aí que tá. Não basta ser boa, tipo, beleza, boa, a antiga também era. Mas por que ela é boa? Porque ela consegue ser melhor do que a antiga. Tipo, atingir uma nota melhor, né? Isabela, abriu o microfone, você quer falar alguma coisa? Não. Ok. A Ana abriu o microfone também. Eu acho que, tipo assim, é porque tá mais claro qual é a tese que vai ser tratada, entendeu? E o argumento também tá muito melhor, tipo assim, a parte do documentário ali. Eu acho que tá mais direto, Ana. Acho que por isso que... Eu acho que... E também teve a informação sobre o que a gente tinha falado antes, sobre chamar a atenção da criança e fazer com que ela pense sobre... ter uma opinião sobre o brinquedo, que é aquilo tudo. Sim, tipo assim, ela fez ela ou ele, não sei, fez um resumo sobre o que é, tipo, já mandou de cara, né, o documentário falando e já colocou os argumentos. Eu, tipo assim, perfeita pra mim. Exato, mas é aí que tá, né? Tipo, ela não falou só o que é e, tipo, é isso, gente, fontes, vozes da minha cabeça. Não, ela disse de onde ela tirou isso, né? Tipo, de onde essa ideia veio, de onde esse argumento veio. Tipo, comparado com a outra você teria que pensar, tipo, quem é Larissa Manoela? O que ela tem a ver? Tipo, isso. Aí, tipo, tá tão direto que, tipo assim, você lê ali e você já sabe do que se trata, assim. Então, é uma diferença, né? Tipo, porque quando a gente pensa em introdução, tem que ser uma coisa que você leia e diga, tipo, putz, beleza, eu entendi o que é. Vamos para o próximo parágrafo, vamos entender o depois disso. Vou reler só umas partes que eu acho importante que vocês percebam, porque tem dados e mais informações. Isso aí dá muito para entender, né? E é isso que eu tô falando para vocês. Um escritor, ele tem que escrever para além do que ele conhece. Como assim, professora? Como assim para além do que ele conhece? Você tem que escrever pensando que outra pessoa vai ler. Então, é uma outra pessoa que tem que entender o que você está falando. Se eu escrevo um texto para Isabela, eu tenho que entender o texto, obviamente, porque sou eu que estou escrevendo. Mas quem é a pessoa principal para entender esse texto? Sou eu. Mais uma vez, não é uma pergunta retórica, eu quero que vocês respondam. Repete de novo. Então, eu estou dizendo que o escritor ele não escreve para si.
ele escreve para outra pessoa, certo? Então, se eu estou escrevendo um texto para Isabela, óbvio que eu tenho que entender o que eu estou escrevendo. Mas qual é a pessoa principal a entender esse texto? Quem é que tem que entender o O que eu estou... público. Nesse caso, quem é o público? A Isabela. Boa, Vitória. O público é a Isabela. Então, a Isabela precisa... Se eu estiver pedindo fazendo... Meu Deus, me enrolei inteira. Se eu estiver fazendo uma carta de socorro para a Isabela, e eu falar de um jeito muito rebuscado que eu estou morrendo, eu entrego essa carta para ela, daqui que ela entenda que eu estou pedindo socorro, morri, entendeu? Então, redação é muito sobre isso. A pessoa tem que entender o que você está escrevendo. Porque se ninguém entender o que você está tentando dizer, acaba que você não tira uma nota tão boa. Ana, qual a palavra? A minha professora da Isabela da escola, né? Tipo, ela sempre fala, né, que a redação, a pessoa vai ler ali e vai saber se vai continuar lendo seu texto, né? Então tem que estar, tipo, muito bom. E aí, esses dias a gente estava estudando sobre reportagem e notícia. E aí eu fiquei pensando muito nisso, né? Que a notícia, né, é algo assim, nossa, do nada aparece ali na TV alguém falando. Então, tipo assim, é como se fosse a introdução, né? Uma coisa mais básica. Aí no desenvolvimento é como se fosse a reportagem, né? Falando o que acontece, os envolvidos. Eu fico muito pensando nisso, tipo, nossa, será que tá muito boa, assim, que eu vou ler aquilo ali, ou qualquer outra pessoa vai querer saber mais sobre isso? Exato, e tem que ser interessante, né? Tipo, vamos voltar para essa introdução. Aqui ela fala, ela já começa, como eu digo, né? Com os dois pés na porta. Ela já fala, tipo, como é que essa propaganda infantil, essa publicidade infantil no Brasil se tornou forte, né? Levanta força, levanta polêmica. Então, a propaganda infantil no Brasil começou a levantar polêmica em meados dos anos 2000. Aí ela já divide esse período, né, com uma vírgula. Passado alguns anos, e daí ela volta de novo para o passado. Passado alguns anos, passado alguns anos ainda convivemos com os perigos e suas consequências. Então, ela faz essa digressão, tipo, no passado, nessa primeira divisão de sentença, de oração. Então, a propaganda infantil no Brasil começou a levantar polêmica em meados dos anos 2000, dividiu a oração, né? E daí, aqui, ela, nessa outra metade, ela fecha com esse presente, né? Passado alguns anos, ainda, tipo, hoje em dia, convivemos com os perigos, a gente poderia colocar com os seus perigos, né? Ficaria mais nítido. Falta isso aqui. Com os seus perigos, ou com os perigos dela, né? Tipo, enfim. Isso com os perigos e suas consequências. Acho que com os seus perigos ficaria melhor. No documentário, Criança, a alma do negócio, e daqui ela colocou um ponto, né? E começou outro argumento. No documentário Criança, a Alma do Negócio, essa citação, produzido por Marcos Nieste e dirigido por Stella Renner, ou René, e ela diz quem dirigiu, pode ser como uma publicidade voltada para o público infantil, pode, e aqui eu não colocaria pode-se e pode, porque tem essa leitura que fica meio, poderia colocar outra palavrinha, um sinônimo aqui, né? Mas aí, preciosismo. Para o público infantil, pode influenciar a forma de pensar das crianças. Ela já diz qual é o problema, né? Tipo, a gente está influenciando a forma de pensar das crianças. Implantando desejos, e daí ela certifica o problema, implantando desejo de consumo imediato ao produto apresentado a elas. Então, ela já diz qual é o problema e apresenta como esse problema lhe veio e como ele criou força. Então, por isso que é uma introdução legal, né? Uma introdução sensata. Falta, como eu falei para vocês, essas coisinhas que eu marquei, mas não deixa de ser uma introdução ruim, porque todo texto ele consegue ser melhorado, todo. Mas não é porque um texto consegue ser melhorado que é um texto ruim. Tudo pode ser melhorado, né? Então, é isso. A Vitória. Acho que ela aborda mais o fato das crianças serem influenciadas ao que está sendo apresentado a elas. Sim, exatamente, Vitória. Porque quem é o foco principal da propaganda infantil? As crianças. Então, ela traz essa força, coloca essa força toda no personagem principal do texto, né? Nessa introdução, essa pessoa também destaca os perigos e as consequências. Exatamente. Porque, Keziane, ela traz esse foco principal e depois ela diz o porquê isso é danoso, né? Tipo,
quais são os malefícios que isso pode causar. É bem interessante essa introdução mesmo. O texto em si é ótimo, mas a introdução é bem massa. Aí tá, sendo que, beleza, eu trouxe esses textos para vocês, essas introduções, né, de pessoas diferentes. Ah, Bia, e agora o que é que eu faço? Eu tiro tudo que eu gosto e toda a minha essência de escrita e eu vou copiar, falei copiar de um jeito bem estranho, e eu vou copiar da melhor forma esses textos, né, para tirar boas notas e fazer boas introduções. Não. Então, tipo, você não precisa copiar algo para ser bom. Então, para além disso, quando a gente tenta completar ou fazer algo que outro já fez do mesmo jeito, você se sente desconfortável, né? Porque você não necessariamente vai conseguir escrever do mesmo jeito que outra pessoa escreve. Mas você tem que seguir o que você escreve, do jeito que você escreve, com as coisas que você gosta e quer citar. Então, se você quiser citar Larissa Manoela, cite. É bom citar e tudo, mas você traz junto com a estrutura do porquê você está mostrando aquilo, deu para entender? Você não só joga a informação para o seu leitor, você explica para o leitor o que é que essa informação tem a ver com a sua escrita. Fernando, você pode falar na questão das linhas quantas são para cada parte do texto? Então, eu tenho o primeiro material, se eu não me engano, que deixa bem explícito quantas são. Então, geralmente eu indico uma média de 6 a 7 linhas, algo assim, levando em conta que a gente tem 4 parágrafos, né? Aí sobra uma margenzinha de erro, para caso você escreva mais ou caso você escreva menos. Mas isso está melhor explicado no material 1 da aula de redação. Tem no YouTube, posso remandar o link para vocês no grupo, né? E daí quem não viu, vê, e quem já viu, revê. E tem esse material que está bem explícito, né? As estruturas mesmo. Mas é isso, é uma média de 6 a 7 que eu indico, 8 dependendo do parágrafo, para ter essa margenzinha de erro, caso você precise escrever mais em um ou mais em outro. Então, enquanto essa é completa, né, tipo, mas como assim essa introdução é completa, o que é que ela tem, o que é que ela responde, né, tipo, porque ela é melhor do que a outra, mas, enfim, ela é mais completa do que a outra, porque ela responde o que é, né, ela vai responder o que é propaganda infantil, nesse sentido de, tipo, quem ela afeta, né, tipo, como ela criou força no Brasil, onde, em que momento. Quem ela afeta, ela também responde, então ela coloca esse dedo direcionado para as crianças, e se isso é positivo ou negativo. Então ela traz essas 3 questões que são muito importantes para toda a introdução, né, o que é, quem afeta, e isso é positivo ou negativo de acordo com a sua própria argumentação. Isso vai ter no roteirinho que eu deixo nas aulas de vocês sempre, então não se abaforem para copiar ou, enfim, perder, porque eu falei muito rápido, vai ter lá. Tá, beleza. Então, como eu disse, né? Então, todo mundo tem que escrever assim, mais uma vez, não precisa. Cada um tem um estilo de escrita, um jeito de escrever e tá tudo bem. Você precisa seguir certo padrão para manter as coisas do jeito que elas precisam ser, como eu falei, né, o que quem afeta e tudo, essas perguntinhas, mas isso pode ser dentro do seu estilo, né, você segue um padrão dentro do seu estilo, mas você não necessariamente muda ele. Coisas no chat. Então, são 30 linhas, geralmente eu faço 26, 27. Então, 26, 28, olha só. Eu nunca faço 30, gente, mas é aquilo, né, não necessariamente um texto que tem 30 linhas ele é bem escrito. Tipo, tem textos de 30 que são muito bem escritos, mas não necessariamente por seu texto ser bem escrito, ele tem que ter 30 linhas. Os meus nunca tem. Traz para o contexto também, né? Tipo, fala do passado e o atual. Exato, Ana. Faz isso, né? Essa mudança do que é interessante ser visto e do que tá acontecendo agora. Beleza. Aí, como eu disse, né? Um padrão dentro de um estilo, mas esse estilo, ele permanece, né? Ele segue o seu estilo de escrita, porque cada um escreve de um jeito. Então, cada um vai ter a sua referência, a referência de coisas que gostam. Dessa pessoa pode ter sido desse documentário, dessa
pessoa 1 foi a Larissa Manoela, e, tipo, poderia continuar sendo a Larissa Manoela se ela tivesse respondido essas questões que a gente colocou aqui, que são importantes. Poderia ser Segunda Guerra Mundial, poderia ser Disney, poderia ser uma infinidade de outras coisas, sabe? Tipo, poderia ser, sei lá, Barbie, os heróis, Batman, Superman, ou sei lá, qualquer coisa que você conseguisse fazer uma ligação interessante e que tivesse baseado em algum lugar. Deu para entender? Se tiveram alguma dúvida aqui, querem falar alguma coisa? Esse silêncio comunal, eu vou subentender que não. Tá bem? Então, massa. Deixa eu só repassar os avisos, né? A gente vai ter um tema de redação novo. As redações... Chat. Minha redação... Perdão, gente. Minha redação do ano 2019 foi 330, por conta da minha língua meio enrolada de escrever, tipo, acentos. Então. Geralmente, certos tipos de adaptações de escrita recebem menos pontos. Então, tem que ser uma linguagem padrão do português, né? Tem que ter cuidado com o acento, da vírgula, tem que se fazer entender o melhor possível. E acento tira pontos, gente. De fato, tira, assim. Acento, vírgula, se você coloca ou não coloca ponto, se você vai colocar ou não vai colocar a vírgula do jeito que ela precisa estar, isso tira ponto. E concordância também tira muita nota, exatamente. Então, tem que concordar, tipo, plural com plural, feminino com feminino e assim por diante, né? Isso a gente pode ver próxima aula, inclusive, quando a gente for ver os desenvolvimentos. Massa. Então, os meus avisos. Primeiro aviso, a redação anterior de vocês vai ser corrigida até terça-feira. Eu vou começar a corrigi-las domingo, então, quem não mandou, último sinal para mandar, porque terça-feira estourando, vou fechar e começar a corrigir. Depois que eu corrigir, Inês é morta, né? Porque eu não vou ficar corrigindo redação depois do prazo. Prof, dar uma aula sobre acentuação, vírgula, essas coisas. Eu posso falar com a professora de gramática de vocês e a gente vê essa aula juntos. O que é que vocês acham? Fazer essa collab. Beleza. E aí, colocado esse prazo para a nossa redação de correção antiga, né, da nossa última redação, vamos para a nova. E daí, dessa vez, eu não vou colocar um tema novo, como eu fiz na redação anterior, porque eu estou fazendo isso com vocês, colocando um tema novo, colocando um tema que já foi dado no Enem, para que vocês entendam um pouco melhor as estruturas. E daí, o nosso tema dessas semanas vai ser o Enem 2015, né, para nossa redação, que é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Deixa eu só colocar aqui que foi o tema do Enem 2015 de redação. A persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Preste atenção no tema. Ele não está perguntando se existe violência contra a mulher no Brasil. Ele está afirmando, e ele está dizendo que essa violência persiste. Inclusive, esse tema de redação fez com que muita gente zerasse. E na aula passada foi que eu falei que... Lembra que eu disse na aula de dúvidas com vocês que a gente teve, que teve um menino que virou até reportagem, inclusive, porque ele zerou, porque ele foi contra os direitos humanos, dizendo que era para extinguir as mulheres, e assim não teria esse problema. Então, não façam isso, porque filhos de direitos humanos, você zera a redação. Mas, e mais uma vez, né, preste atenção no tema, é a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. Beleza? E daí, a gente vai ter os textos motivadores, como sempre, sendo que eles não vão estar em anexo no material mesmo. Vai ter um link onde vocês vão simplesmente copiar e colar e vão direto para o site, né? E daí vai ter todos os textos, porque como eram muitos textos, eu achei que não seria interessante colocar todos, porque senão o documento ia ficar muito grande e talvez ficasse ruim de vocês verem. Deu para entender? O documento passado, você colocou um negócio das ONGs lá, dos negócios. Eu acho que nem, tipo, teve gente que nem viu, mas é muito bom aquele site lá. Eu coloquei o link, não foi? Que tem, tipo, os ministérios, as ONGs. Então, vejam os materiais, gente, é sério. Obrigada, Ana, por fazer esse lembrete, porque tem muita coisa massa nos materiais que eu faço para vocês. Eu faço um roteiro grande, assim, de tudo que a gente viu nas aulas. Tem até umas piadinhas de vez em quando.
E daí, eu coloco os links de coisas para vocês verem, né? Se eu não me engano, aula passada aula passada eu coloquei uma lista de conectivos, coloquei esse link dos ministérios para vocês citarem, dos policiais e ONGs e tudo. Então, é interessante vocês darem uma olhada. Para quem tem dúvida de onde encontrar esses materiais, vocês acham nas aulas anteriores do YouTube. Aí é isso. Professora, quando é que a gente vai entregar essa redação específica? Aí vocês me pegam, né? Porque eu vou colocar a data dessa redação, da entrega dessa redação amanhã, eu mando para o grupo de vocês, e daí eu já coloco no material e já subo no YouTube com a data que precisa ser entregue. Tá bem? Mas fiquem tranquilos que não vai ser um tempo apertado, vai ser umas 2, 3 semanas para vocês escreverem, porque eu sou muito boazinha com vocês. Tá bem? Acho que é isso, pessoal. Vocês têm alguma dúvida? Querem falar alguma coisa? Não? Sim? Ok. Então é isso. Boa noite a todo mundo. Um abraço. Escrevam muito. Vou corrigir a redação de vocês, mas desde já orgulhosa pelos. Boa noite, professora. Boa noite. Tchau. Vou falar com a professora de gramática. Tchau. Tchau. Obrigada, Yasmin. Tchau. Obrigada A todos. Boa noite. Boa noite. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, Vitória. Obrigada, Andresa. Boa noite. Boa noite. Tchau, Gil. Boa noite. Escrevam. Um abraço, pessoal. Abraço, professora. Amei a aula. Obrigada. Também amei ter vocês aqui, ó. Tchau. Tchau.